acabar antes do intervalo, então olha só. Isso aqui é um delta. Esse delta só contribui quando isso aqui for zero. Ou seja, quando C aqui mais módulo de Xi for igual a zero. A função delta só aparece nessa situação, quando o argumento se anula. Então isso aqui vai se anular quando? Quando o Qi for igual a menos módulo de Xi sobre C. Mas Qi é o quê? Qi é T menos T'. Então, esse aqui está dando negativo. Certo? Negativo. Mas eu sei, isso aqui é o Qi. T menos T' é o Qi. Essa função θ, ela só contribui quando o Qi for positivo. Então, essa função θ, ela é quando o Qi, quando essa função delta quisesse contribuir, ela só poderia contribuir para Qi negativo. Mas eu tenho uma função θ multiplicando esse resultado. Então, isso aqui é zero para Qi negativo. Então, esse termo aqui, ele é morto, ele é aniquilado pela presença desse termo. Então, esse termo aqui não contribui por causa desse θ que está aí na frente. Esse termo aqui, ele contribui quando C'Qi for igual a Xi, ou seja, Qi é igual a módulo de Xi sobre C, ou seja, T menos T' é módulo de X menos X' sobre C. Ou seja, o tempo entre a carga e a fonte é justamente o tempo que a luz leva viajando entre a carga e a fonte. Né? X igual a CT. Então, nesse caso, Qi é positivo e bate com aquilo lá. Então, essa função de Green, ela, no final de todo esse cálculo dessa aula, ela vai gerar um 2π. Ela vai gerar um θ de T menos T'. E ela vai gerar, aqui tem esse, na verdade, aqui um menos 2π, então ela vai gerar um menos, vai ficar aqui mais. Foi esse ramo aqui que gerou, menos 2π, então vai lá. E aí, vai gerar esse delta. Então, vou botar aqui, já botei isso aqui, o θ já está transladado ali, e ela gerou para nós o C delta de C, Qi, que é C, então vou botar C aqui, menos módulo de Xi. Isso aqui, a gente sabe que delta de AX mais B, nós podemos sempre escrever como sendo 1 sobre módulo de A, delta, posso colocar isso aqui, assim. Se tiver uma coisa desse tipo, uma função delta de uma coordenada, de uma variável x mais b. Então, eu posso botar aqui dentro do delta, isso aqui é evidência. A, x mais b sobre A. Vou botar x menos b. Então, A menos x menos b. Não, eu fiz essa operação dentro do delta. Agora eu sei que delta de A vezes uma coordenada, ele é 1 sobre módulo de A, delta de x. Tem essa relação, né? Delta de gerar. Delta de uma constante C, ou de uma constante A, vezes x, é 1 sobre módulo de A, delta de x. Então, nesse caso, eu tenho delta, posso pensar isso aqui, eu posso botar esse C em evidência, então isso vai ficar C, multiplica aqui, menos módulos físicos, aqui dentro do delta. E agora eu uso essa propriedade. Delta de C vezes alguma coisa é 1 sobre C. Então, esse 1 sobre C, que vai ser gerado a partir dessa função delta, cancela esse C que está aqui. Então, fica apenas isso. Aqui, menos módulo de Xi sobre C. Ou seja, 2π cancela para esse 2π. Então, eu tenho 1 sobre a função de Green, que é a chamada função de Green retardada, de T menos T' x menos x', ela é 1, olha o famoso 1 sobre 4π, módulo de x menos x', olha o setor estático aparecendo aqui, função de Green colombiana, θ, para indicar que ela só contribui para T
maior do que T', realmente ela é um efeito retardado, a carga está em T', e eu sinto o campo em T, quer dizer, há um retardamento, não mental, mas temporal, tá? E aqui o delta de que é T menos T' menos modo x menos x' sobre C. Então está me mostrando justamente isso. O sinal, ele se propaga em cima do cone de luz, x igual a CT. Então, esse sinal está se propagando exatamente com a velocidade da luz. Então, quando eu vejo, quer dizer, essa função de Green, o que ela está fazendo? Ela está fazendo integral em dt' e dx', né? Do G em cima de uma fonte, J de T', x'. Então, o sinal, a carga, a fonte, que está no ponto x' no instante de tempo T', ela vai produzir um efeito no ponto T, no instante T posterior, então isso aqui obviamente é 1, T maior que T', e na posição X, e a relação entre o instante, quer dizer, a posição relativa entre a fonte e o ponto de observação, vai me dar um tempo de viagem da informação, que é justamente o tempo de viagem, isso que vai acontecer, isso vai contribuir quando isso for igual a isso, porque a função dela, o argumento tem que ser zero. Então, é exatamente o tempo de viagem da informação entre a fonte e o ponto de observação. Então, essa é a chamada função de Green retardada, e a causalidade está aqui. E toda a física dessa função de Green, ela está em cima, realmente, do cone de luz, em cima do raio da propagação da radiação eletromagnética. Então, isso é o que, então, é uma primeira resposta que a gente tem. Quem é D'Alembertiano a menos 1? Então, esse cara aqui, esse D'Alembertiano a menos 1, se nós usarmos aquela prescrição que nós usamos de descer os dois polos, né? Quando a gente fez isso aqui, de descer os dois polos para cá, eu estou dando uma prescrição para dizer o que é o D'Alembertiano menos 1. É esse objeto aqui. Então, quer dizer, se eu tiver uma carga multiforme, então o que faz a função de Green? A função de Green é isso aqui, ela vai me dar um potencial φ no ponto T, no instante x. Então, eu vou integrar o tempo da fonte, na posição da fonte, a função de Green, G retardado, que é isso tudo aqui, e eu vou colocar uma fonte aqui, J de T', x'. Então, digamos que eu tenho uma fonte que seja uma função, eu coloquei, a fonte está no instante T', ela está na posição, vou colocar uma fonte que seria uma carga, que multiforme, instantaneamente colocada na origem. Então, se eu fizer isso aqui, se eu atribuir, essa é a minha fonte, esse delta aqui vai fazer, esse T' vai ser igual a zero, e o x' vai ser igual a zero devido à função delta, então eu vou produzir um potencial que vai ser 1 sobre modo de 4 pi x, quando eu fizer a integral em T' e x', eu vou produzir esse potencial no ponto T, quer dizer, no ponto, quando eu fizer a integral em T', vai ser igual a zero, e x' igual a zero. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre módulo de x, né, na posição no instante do tempo T. Então, a gente ganha exatamente o potencial instantâneo. Então, aí, claro, eu posso colocar a fonte que eu quiser, mas a função de Green já está me dando toda a informação. Então, eu sei que essa interação, ela cai com a distância entre a fonte e o observador, é um potencial típico eletromagnético, um potencial, não um campo, é um potencial, então ele cai com 1 sobre x. E o tempo, e a propagação, e a informação viaja com velocidade c. Porque o tempo de observação e o tempo de emissão da informação, eles são justamente a separação espacial sobre o c. Então, a função de Green diz tudo. Eu tenho um sinal que se propaga com velocidade c, e a intensidade da interação cai com 1 sobre distância. Então, essa é a função de Green retardada. Então, essa é a primeira coisa. Não vou fazer o cálculo seguinte, que é, vou deixar para vocês como tarefa, se vocês colocassem o polo menos e epsilon, vocês iam subir isso aqui para cá. Aí vocês iam obter exatamente uma função que, em vez de ser θ de t menos t', ela seria
justamente θ, T' menos T, ela só vai contribuir quando o tempo T' for maior do que o tempo T. Ou seja, justamente o contrário, porque esse tempo aqui é o tempo da fonte, e esse é o tempo da observação. Então essa função de Green, ela vai ser não nula quando o tempo da fonte for maior do que o tempo da observação. Então é como se eu observasse primeiro a causa e depois o efeito. Então essa é a chamada função de Green avançada, que é a que sai shiftando os dois polos para cima e fechando por aqui vai dar zero e fechando por aqui vai dar diferente de zero. Então essas duas informações, como nesse caso, vão se resumir nessa função θ, que é o que viola a causalidade. Ela está dizendo que o tempo da fonte é maior do que o tempo de observação. Então eu estou observando primeiro, né, para depois ter. Então esse tempo é bem menor. Primeiro eu observo, depois eu boto a cara. Então, concretamente não causal. Então essa é a chamada função de Green avançada que a gente abomina em física clássica. Por isso não quer violar a causalidade. Então, essa pessoal. Então, no eletromagnetismo clássico, na física clássica, a gente vai trabalhar com as funções de Green retardadas. Ou seja, sempre aquelas funções de Green em que o tempo de observação é sempre posterior ao tempo de colocação da fonte. Coloca a fonte, depois observa. Está expresso que aqui dá o contrário. Eu coloco a fonte, mas já observei a fonte. Então, essa é a função de Green avançada que eu não estou fazendo, está nos livros, se quiser verificar. Isso aqui também está feito, às vezes está meio esquemático no livro, mas dá para entender. Agora, fiz um detalhe aqui, claro que tem uns detalhezinhos de integral de caminhos complexos, né? Se vocês não lembrarem, bem como tinha falado, vocês dêem uma olhadinha no teorema de Pesito, teorema de Cauchy e tal. Vou combinar, vou dar um intervalinho e vou mais ou menos discutir um pouquinho a função de Green, do caso que a gente chama de causal, que vai ser o propagador, e se der tempo, sim, senão na aula que vem eu vou trabalhar alguns. Agora, no momento que a gente resolveu esse problema, eu sei quem é a função de Green do Lambertiano, nós vamos poder fazer uma série de situações, de propostas de modelo em que eu tenha índices, eu tenho uma estrutura complicada na equação de um movimento, mas eu vou sempre reduzir o meu problema a isso. Não importa qual seja a estrutura tensorial da equação de campo, se eu souber resolver o problema do D'Alembertiano, todos os problemas eu vou reduzir ao problema do D'Alembertiano. Todas as demais funções de Green, elas vão ser manipulações do D'Alembertiano. Está tudo aqui. Em 4 dimensões, 1, 2, 3, toda a física está aqui. Só uma observação de vocês, que é a seguinte, que já dá para vocês verem que é o que está na tese do Wiener, só para finalizar isso, porque a gente está com uma coisa quente na cabeça. O que vocês viram que foi fundamental? O elemento de volume em 3 dimensões era módulo de K ao quadrado. E aqui, a função de Green, quando a gente fez a integração ômega e tal, que 2 ômega zero aparecia um módulo de K. E aí isso aqui, ó, tá? Isso aqui. E aí aquele módulo de K com seno de θ, ele deu exatamente a derivada do exponencial. Então, o fato do módulo de K estar aqui, ele me deu exatamente a exponencial, e foi da exponencial que veio o delta. Ou seja, o sinal está se propagando exatamente em cima da onda. Se eu tivesse umas 2 dimensões, eu estou fazendo só observação, mas que está na tese do Wiener, no capítulo, acho que 1 da tese dele. Está no capítulo. Isso é basicamente a equação 1.8. Seguinte, se nós olharmos o problema em 1 mais 2 dimensões, 1 mais 2, tudo igual. A função de, o D'Alembertiano é o mesmo, é 1 sobre ômega 2, menos K2C2. A diferença entre 2 e 3 dimensões vai estar na integração. Vai estar nos chamados Fourier mesmo, mas a diferença vai estar aqui. Eu vou integrar em ômega, vou fazer a mesma coisa do plano de complexo. Quando eu pegar a integral em K, o elemento, eu estou no plano agora, então eu não estou mais integrando em D3K, eu estou integrando em D2K. Então o meu problema agora não é mais um problema de coordenadas esféricas, é um problema de coordenadas polares. E o elemento D2K, ele é módulo de K, dK, não tem seno de θ, né? Dφ. Então, e aí eu tenho o meu psi está aqui,
dizer assim, o meu psi está aqui e eu vou definir as coordenadas polares, né? Eu posso definir posso botar o meu psi ao longo do eixo do x, né? Dizer isso aqui, vou botar o psi está aqui, ao longo do eixo do x, eu vou definir as coordenadas polares e cá, que tem um ângulo reto. Então, quando aparecer a onda plana, ela vai aparecer a I, K, Xi. Então, vai ficar I, módulo de K, módulo de Xi, cosseno de θ, que é o ângulo polar, que varia de 0 a 2π. Não tem mais o ângulo azimutal, aquele que vai de 0 aqui, que lá a gente chama de θ. Aqui a gente chama, na verdade, de φ, coordenadas polares. É o ângulo φ que vai de 0 a 2π. E o elemento de linha, ele tem esse K, mas aqui eu tenho 2K. Então, os K se cancelam. Eu fico com isso aqui, para integrar em φ, de 0 a 2π. E aí, cara, essa integral aqui, ela não dá a função delta do direto. Isso aí não é representação, porque tem esse cosseno. Né? Naquele caso, a gente conseguiu, tinha um dθ direitinho, tinha uma integral exata que eu fazia entre 0 e π, o θ desaparecia no expoente, ficava exatamente a onda plana que me dava a função delta no final do dia. Em 2 dimensões, o problema fica muito mais complicado, porque esse ângulo não desaparece, essa integral vai dar uma função de Bess. Então, nós temos um problema de que a função de Green, ela vai poder contribuir, ela não vai dar uma função delta. Então, você pode ter contribuído, a propagação da onda pode se dar, quando o sinal é emitido, nem todas as ondinhas que vão da fonte até o observador se propagam com a velocidade da luz. Algumas ondinhas se propagam com a velocidade menor do que a da luz. Vamos ver isso na tese do Então, tem um problema de que o sinal vai, mas tem umas ondinhas que vão mais devagar. Tem uma espécie de uma reverberação. A onda eletromagnética, uma parte da onda eletromagnética vai, mas a outra parte ainda vai mais devagar. Então, a fonte ainda fica, as ondinhas que saem da fonte ainda ficam em torno da fonte por um tempo maior. Ela não vai um pulso. Aqui é um pulso. Ela sai da fonte. A fonte fica reverberando por causa disso. O problema todo é que o D'Alembertiano é que a maldição está aqui. Ó. Ele me deixou o módulo de K no denominador. E aí o elemento tinha um módulo de K. Então é isso que me gerou todo o problema. Então, para evitar que poderia acontecer, né, se eu tivesse uma coisa desse tipo aqui, para não ter esse problema, o que o Wimber mostra lá na tese dele é que o que daria a função delta direitinho, sem reverberação, seria o D'Alembertiano elevado ao meio. Então, em 3 dimensões, a relação de dispersão não deveria ser ômega 2 menos kappa 2 C2, mais ômega menos kappa C. Então, isso aqui resolveria o problema da dispersão em 3 dimensões. A situação aí é bem mais delicada em 3 dimensões. Então, o que é realmente o D'Alembertiano? O que daria o D'Alembertiano compatível com o cone de luz seria o D'Alembertiano dele. Então, a interação eletromagnética em 3 dimensões ela é completamente diferente da interação eletromagnética em 4 dimensões. Quer dizer, em 3 é 1 mais 2, 2 dimensões planares, 3 dimensões espaciais. Tem um caráter muito diferente. Então, essa discussão está feita na tese. Eu não vou aprofundar muito aqui, porque está bem explicado, ele explicou muito bem isso na tese dele. E aí eu deixo para vocês só o desafio de tentarem compreender essa questão. Essa questão também tem um aspecto matemático muito bem elaborado no livro do Han Hilbert, que eu vou poder a sugestão para vocês aqui, tá bom? Que horas tem, por favor, Flávio? Agora tem mais tarde. 7h25. Eu estou com a tese do Sherman. É na tese do Wimber. Ela usa a tese do doutorado, tá? Eu tinha passado para vocês o PDF também. Então já vou finalizando por aqui, porque eu acho que agora o que a gente vai começar, basicamente eu vou só dar uma preparação, porque a gente vai fazer na próxima aula, o início. Então na próxima aula, se Deus quiser, a gente já começa o espaço de micróbios também, mas antes eu vou fazer umas abordagens, né, para discutir umas questões ligadas. Quer dizer, que nós... eu não vou deixar para a próxima aula também. Então, a questão da função de Green que eu chamei de causal, aquela do polo que não sobe ou que desce, né? Então, nós vamos estudar na próxima aula. Se alguém puder copiar a nossa agendinha na próxima aula, nós vamos começar fazendo isso aqui, aquele ômega 2 menos ômega 0 ao quadrado, né? Sofrendo aquele shift que vai ser ômega 2 menos ômega 0 ao quadrado, mais y.
Então, o polo da direita desce, o polo da esquerda sobe. Vamos estudar essa função de Wien. Então, essa função de Wien vai ter uma contribuição aqui embaixo e aqui em cima. Uma hora o polo, lá na eu tinha ou os dois polos estão embaixo ou os dois polos estão em cima. Então, se os dois polos estão embaixo, a parte de cima dá zero. Se os dois polos estão em cima, a parte de baixo dá zero. Aqui não. Um polo está em cima e outro embaixo. Então, todas as duas partes vão contribuir. Então, essa função de Wien vai ter uma interpretação um pouquinho diferente. Então, vamos trabalhar isso na próxima aula, que é a chamada função de Wien causal. Que é uma retardada, avançada, e essa aqui vai ser o causal. Na verdade, é o propagador das teorias quânticas. Professor, Pois não. e dá alguma diferença se em vez disso? Não, aí não. Aí qualitativamente não. Ou você faz isso ou você faz isso. Beleza. Então, isso aqui. A outro ponto que a gente vai fazer, que a gente vai começar a fazer agora para esse restinho de aula, é trabalhar funções de Green com caráter, quer dizer, com índice. Por exemplo, se eu tiver uma função de Green com caráter, se eu tivesse uma equação desse tipo, 1 sobre C2 ele foi para o meio de Coulomb, né? Mas no jeito, em vez de covariante, a gente estava deixando ela verificada. Vamos pegar uma outra situação. Se eu tivesse uma equação assim. Vou deixar já armadinho para a gente fazer na próxima aula. Suponha que eu tivesse um campo. Como eu tinha deixado um exercício com dois campos escalares, não foi, Dário? Eu tinha deixado. Mas você tinha deixado, deixa eu explicar, com licença.